Sejam bem-vindos a mais um culto. Estamos aqui nessa noite para falar do amor de Deus, da grandeza do nosso Deus sobre as nossas vidas. Mande para outras pessoas, avisando que a nossa live já deu início. Eu tenho certeza que o nosso culto será uma bênção e irá alcançar muitas vidas e muitos corações, tá bom? Estou incumbida hoje dessa responsabilidade de dirigir o culto, mas eu creio que tudo que está aqui, o que estamos fazendo, sempre esteve e sempre estará na direção do Senhor. Então, que os nossos corações estejam verdadeiramente voltados para a casa do Pai, para a presença do Rei, e que nós possamos adorar o Senhor em espírito e em verdade. Amém? Vamos fazer uma oração para começarmos. Senhor Deus e eterno Pai, Espírito Santo, aqui estamos diante da Tua presença. Nós te louvamos e bendizemos ao Teu santo nome. Senhor, obrigada por mais esta oportunidade, por mais este dia. Obrigada, Senhor, por nos permitir estarmos aqui, realizando mais este culto para engrandecer, para bendizer o Teu santo nome. Espírito Santo de Deus, faça-se presente em nosso meio. Tome este lugar em Tuas mãos. Pai, alcance todos os corações, todas as famílias que onde está assistindo e acompanhando, meu Pai, esta live. Espírito Santo de Deus, nós precisamos de Ti e sem Ti nós não podemos nada. Espírito Santo de Deus, vem nos conduzir, nos trazer a Tua paz, a Tua orientação, a excelência, a presença do Teu Espírito. Seja conosco, Pai. Toma as nossas vidas em Tuas mãos, toma cada coração em Tuas mãos, porque nós precisamos de Ti, Senhor. Nós necessitamos da Tua presença dia após dia, e nós glorificamos e bendizemos ao Teu santo nome. Muito obrigada, Pai, por esta oportunidade. Abençoe este culto e tudo que formos fazer aqui neste lugar, que seja para a honra e glória do Teu santo nome. Amém? Glória a Deus. Para darmos continuidade, eu vou estar lendo aqui no livro de Salmos, Salmos 19. A excelência da criação e suas leis, assim como da palavra de Deus. Diz assim: os céus manifestam a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia, e uma noite mostra a sabedoria a outra noite. Sem linguagem, sem fala, ouvem-se as suas vozes em toda a extensão da terra, e as suas palavras até o fim do mundo. O 7 diz assim: a lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e alumia os olhos. O temor do Senhor é limpo e permanece eternamente. Os juízos do Senhor são verdadeiros e justos juntamente. Mais desejáveis são do que o ouro, sim, do que muito ouro fino, e mais doces do que o mel e o licor dos favos. Glória a Deus. Quando li este salmo, eu me apaixonei por ele. A excelência da criação e as suas leis, assim como a palavra de Deus. Logo quando diz: os céus manifestam a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra de suas mãos. Olha que coisa maravilhosa. Então tudo manifesta a glória e o poder de Deus. Aleluia, Jesus. E um dia faz declaração a outro dia. Uma noite mostra sabedoria a outra noite. Como Deus é maravilhoso e perfeito em tudo que Ele faz. E nós somos privilegiados de sermos feitos imagem e semelhança de Jesus Cristo. O nosso Deus, Ele nos ama e provou o seu grande amor pelas nossas vidas. Nós precisamos buscar ser gratos ao Senhor por isso. Olha, os preceitos do Senhor, eles são retos e alegram o coração. É a verdade. Isso é a verdade. Quando nós seguimos esses preceitos, quando nós buscamos
honrar os preceitos de Deus sobre as nossas vidas, nosso coração, ele se torna completo, nosso coração se torna cheio diante da presença do Senhor. E nós precisamos buscar dia após dia viver esses preceitos. Olha, é verdade que o que mais tem se falado é sobre a dificuldade que nós estamos vivendo, sobre essa pandemia, mas existem também muitas outras dificuldades que as pessoas estão vivendo, que cada um sabe da sua realidade, das suas guerras, mas nós precisamos buscar estar com os nossos pés firmes diante da presença do Senhor. Buscar sempre o temor e desejar a presença do Senhor mais do que o ouro, mais do que o ouro fino, mais do que a prata, mais do que qualquer outra coisa. Porque a presença do Senhor, ela nos completa. A presença do Senhor, ela nos preenche, ela nos fortalece, ela nos edifica. E você está convidado nesta noite a buscar a presença do Senhor. Você está convidado a adorar o nome do Senhor nesta noite, enaltecer. Eu não sei como é que está a sua casa, eu não sei como está a sua família, mas eu creio no cuidado de Deus sobre a minha vida e sobre a sua vida. Então, busque cada vez mais adorar o Senhor, porque os céus declaram a glória de Deus. E nós precisamos também declarar esta glória para o mundo, para as pessoas, porque nós precisamos viver em Cristo. Amém? Então, neste momento nós vamos estar louvando. Hoje está mais reduzida ainda. Hoje vamos louvar eu e a Janice. Faz o Senhor, irmãos. Mas eu creio que quando nós louvamos ao Senhor de coração verdadeiramente, o Senhor ele nos ouve, nos atende. Amém? Então você que está em casa, louve ao Senhor conosco. Adore e declare a honra e a glória ao nosso Deus. Ah
Vamos louvar agora um hino mais animado, amém? Glória a Deus, aleluia, Jesus. Aleluia! Oh
aqui nós terminamos a nossa participação. Nós já vamos para a ministração da Palavra de Deus, né? O Asaf que estará ministrando nesta noite uma Palavra de Deus para as nossas vidas. Paulo Asaf. Aleluia, Jesus. Nós já estamos chamando. Que Papai do Céu possa abençoar grandemente a vida de todos vocês. Que nós possamos ouvir a voz do Espírito Santo falar conosco. E antes de passar para a palavra, vamos fazer uma oração pela família, amém? Pela nossa família, pelo nosso lar. Glória a Deus. Dá tempo, hein? Não? Já chegou? Então tá bom. O Asaf já chegou aí. Eu não consigo visualizar ele, mas seja bem-vindo, Asaf. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Aí, agora eu vejo. Para o Senhor. Paz, Senhor. Seja bem-vindo, que Deus abençoe. Amém. Amém. Muito obrigado. Então tá bom. Deixa o Asaf vai ministrar. Aí o pastor falou para orar. Vamos orar então. Glória a Deus. Senhor Deus, eterno Pai, Jesus, aqui estamos na tua presença, nos apresentamos diante de ti. Pedimos, Pai querido, que o Senhor possa falar aos nossos corações. Como o Senhor já tem falado no meu, eu creio que o Senhor já falou também no coração dos teus filhos. Nós precisamos ouvir a tua palavra, ouvir a tua voz falar conosco. Usa o teu servo como instrumento em tuas mãos. Que os nossos corações estejam desejosos, meu Pai, em ouvir a tua voz. Em, meu Pai querido, sermos saciados e preenchidos por ti. Capacita o teu filho nesta noite. Usa ele em conformidade com a tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Fique à vontade, Isaac. Amém. Obrigado. Deus abençoe a todos. Eu desejo a paz do Senhor, uma boa noite a todos que estão conosco nessa transmissão. Amém. É algo novo, não estou muito acostumado a ministrar em live, assim, principalmente no Instagram. Eu acho que é a segunda vez. A primeira foi com meu irmão lá no grupo de jovens. Mas eu creio que Deus ele vai falar conosco nessa noite. Eu creio que Deus estará conosco nessa noite, nos alimentando através da palavra. Amém? Então vamos ler a palavra de Deus, por gentileza. Os irmãos que estão nos acompanhando. Mateus capítulo 6, versículos 25 a 34. Mateus capítulo 6, versículo 25 a 34. Eu não sei se os irmãos estão me ouvindo direito. Se estiverem, pode responder aí no chat, com a paz do Senhor, com o ok, para eu saber que os irmãos estão me ouvindo. Amém? Mateus capítulo 6, versículos 25 a 34. Diz assim: Por isso, digo a vocês, não se preocupem com a sua vida, quanto ao que irão comer ou beber, nem com o corpo, quanto ao que irão vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e não é o corpo mais do que as roupas? Observem as aves do céu. Não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. No entanto, o Pai de vocês que está no céu as sustenta. Será que vocês não valem muito mais do que as aves? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que se preocupam com o que vão vestir? Observem como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, porém, afirmo a vocês que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não fará muito mais por vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem, dizendo: o que comeremos, que beberemos, com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas estas coisas. O Pai de vocês que está no céu sabe que vocês precisam de todas elas. Mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta a cada dia o seu próprio mal. Amém?
Essa é a palavra de Deus para nós, Mateus capítulo 6, versículos 25 a 34. E nós vivemos, irmãos, tempos difíceis. Nós vivemos um tempo de pandemia, um tempo de quarentena, né? Tempos que nós ainda não havíamos passado, né? Nós não estamos acostumados com isso, é um tempo de exceção, um tempo de dificuldade para nós. E todos nós, praticamente, muito dificilmente alguém vai dizer que não está ansioso com este momento. Muitos de nós estamos ansiosos, estamos preocupados, estamos, às vezes, questionando como vai ser o nosso futuro, o que vai acontecer com o nosso país, o que vai acontecer com a nossa família, com a nossa vida. É um momento que nos deixa preocupados, nos deixa aflitos. E a mensagem do Senhor Jesus aqui, que está relatado nesse texto e que eu trouxe hoje aqui para os irmãos, é uma mensagem que ele nos ensina a não vivermos desta maneira. Jesus, ele nos ensina a não vivermos ansiosos, não vivermos preocupados. Essa orientação de Jesus aqui é uma orientação que foi muito importante para aquele tempo, para aqueles discípulos que estavam ouvindo, mas também é muito importante para nós, né, no século 21, ouvirmos esse ensinamento de Jesus, para nós não ficarmos ansiosos, não fiqueis inquietos, não andeis ansiosos. Então, essa é a convocação de Jesus para os tempos difíceis. Não se preocupem, porque vocês têm um Pai no céu que cuida de vocês. Vocês têm alguém no céu que está preocupado com a vida de vocês, que está cuidando da vida de vocês. Então, nós temos esse conforto. Então, mesmo em dias difíceis, mesmo em tempos difíceis, em que nós nos preocupamos, nós podemos saber que o nosso Pai que está no céu, ele nos dá o pão nosso de cada dia. Ele nos dá a roupa para vestirmos. Ele cuida do nosso presente e ele cuida também do nosso futuro. Portanto, nós podemos ficar tranquilos, podemos viver a vida e continuar vivendo, porque existe um Deus no céu que cuida de nós. Então, antes de nós começarmos aqui, Jesus ele traz 6 argumentos para nós não vivermos ansiosos. E eu vou trazer aqui em rápidas palavras um pouco sobre cada argumento que está aqui nesses versículos que nós lemos. Mas antes de tudo, é preciso dizer que essa ansiedade no qual Jesus está falando aqui não é uma ansiedade causada por algum distúrbio, algum transtorno, porque essa ansiedade, que é considerada uma doença, ela deve ser tratada, deve ser acompanhada por um psicólogo, por um profissional. A ansiedade no qual Jesus está falando aqui é a ansiedade que é a falta de confiança em Deus. É a ansiedade que é pecaminosa, que é pecado. É você ficar em dúvida se amanhã Deus vai prover na sua vida. É você ficar em dúvida se amanhã Deus vai sustentar a sua vida. Então é por isso que Jesus repetiu 3 vezes no texto em que nós lemos: não andeis ansiosos, não se preocupem, não fiqueis inquietos. É esse o desejo de Jesus para nós. Porque uma mente inquieta é uma mente que fica mexendo de um lado para o outro. É isso que significa a palavra ansiedade, no termo que foi utilizado aqui pelo evangelista Mateus. É uma mente que fica puxando de um lado para o outro. Portanto, é uma mente que não tem sossego. É uma mente que fica aflita, uma mente que não consegue descansar. É por isso que alguém ansioso não consegue muitas vezes dormir bem. Não consegue descansar bem, porque a sua mente está sempre pendendo de um lado para o outro, uma preocupação para outra. Então Jesus está nos dizendo aqui para que nós não vivamos desta maneira. Não devemos nos preocupar com essas coisas, porque temos um Deus no céu que se preocupa com elas. Então os 6 bons argumentos de Jesus começa com o primeiro no versículo 25, que diz assim: por isso digo a vocês, não se preocupem com a sua vida, quanto ao que irão comer ou beber, nem com o corpo, quanto ao que irão vestir. Não é a vida mais do que o alimento e não é o corpo mais do que as roupas? Então, o primeiro argumento de Jesus aqui, ele é bem fácil de entender. O que Jesus está falando aqui é que se Deus nos deu a vida e que se Deus nos deu o corpo, com certeza Ele dará também a comida para alimentarmos o nosso corpo.
Ele dará comida para sustentar a nossa vida. E Ele dará roupas para vestir o nosso corpo. Se Deus pode fazer o mais difícil, Ele fará também o mais fácil. Se Deus nos criou, se Deus criou o ser humano a partir do barro, Ele pode, de várias maneiras, trazer providência para a nossa vida. Então, aquele que pode fazer o muito, pode também fazer o pouco. Aquele que faz o mais difícil, que é Deus, que criou, que nos deu a vida, que nos deu um corpo, Ele fará também o mais fácil, a coisa mais básica que nós precisamos, que é comida, que é vestimenta. Então, devemos confiar que Deus nos dará essas coisas. Deus nos criou, portanto, Deus nos sustenta. Foi Deus quem nos formou, então é Deus quem traz a manutenção da nossa vida. Por isso nós ficamos tranquilos, é por isso que nós ficamos aliviados em sabermos que existe um Pai no céu que se importa conosco. A ansiedade, muitas vezes, nos impede de enxergar corretamente. Nos impede, às vezes, de ver o cuidado de Deus com as nossas vidas. É por isso que tem um hino que diz, né, que devemos contar as bênçãos, né, olhar para trás e ver as tamanhas bênçãos que Deus tem feito por nós. Porque se nós formos colocar na ponta do lápis, se formos colocar no papel, Deus tem feito coisas grandiosas em nossas vidas. É que nós às vezes não percebemos, mas cada dia que nós acordamos é o cuidado de Deus em nossas vidas. Todo dia nós estamos ali nos alimentando, todo dia nós temos o que vestir, temos o que comer, temos um emprego para trabalhar. Então Deus tem cuidado de nossas vidas. Aquele que faz o mais também faz o menos. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as roupas? Então esse foi o primeiro argumento de Jesus. O segundo argumento está no versículo seguinte, versículo 26. Observem as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. No entanto, o Pai de vocês que está no céu a sustenta. Será que vocês não valem muito mais do que as aves? Então vejam o segundo argumento de Jesus, também é muito impactante. Olha, Deus, ele cuida das coisas pequenas, portanto, ele cuida também das coisas maiores. Deus, ele cuida de um passarinho, ele cuida de uma ave, quanto mais cuidará do ser humano, que é muito mais importante. O ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus. Ele vale muito mais do que qualquer animal. Portanto, se Deus cuida das aves, Deus cuida dos passarinhos, quanto mais cuidará dos homens, das mulheres que são eternos, que possuem alma eterna. Então, nós podemos perceber que naquele tempo, né, na época de Jesus, ali na Palestina, haviam muitos pássaros, havia muitas aves. Então, muito provavelmente, quando Jesus estava pregando esse sermão, o Sermão do Monte, haviam pássaros voando por ali. Então era só os discípulos olharem para cima, que eles veriam o que Jesus estava falando. Olha, olhem para as aves, olhem para os passarinhos. Eles não plantam, eles não colhem, eles não guardam para o inverno, mas mesmo assim Deus os sustenta. Mesmo assim, Deus traz provisão para a vida dos passarinhos todos os dias. Portanto, os passarinhos, eles vão atrás, eles buscam, eles procuram as minhocas, eles procuram sementes, eles procuram o que comer. Mas é Deus quem dá para eles. É Deus quem está providenciando na vida deles. E é assim também na nossa vida. Nós saímos para trabalhar, mas foi Deus quem nos deu o emprego. Foi Deus quem nos deu a saúde. Foi Deus quem nos deu formas de garantir o nosso sustento. Foi Deus quem nos deu a força para trabalhar, a inteligência para trabalhar. Portanto, Deus cuida dos passarinhos e ao olharmos para eles, devemos lembrar que Deus também cuida de nós. Ele provê o alimento diário para os passarinhos. Então, esse é o segundo argumento de Jesus. Não há motivos para ficar ansiosos. Olhem para os passarinhos. Eles não plantam, eles não colhem. Eles não ajuntam, mas mesmo assim, todo dia o Pai Celeste cuida deles. Esse foi o segundo argumento de Jesus. O terceiro argumento está no versículo seguinte, versículo 27. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Então nós vimos que o primeiro argumento diz a respeito de que Deus ele nos deu a vida e nos deu o corpo, portanto, ele dará meios para sustentar a nossa vida e para proteger o nosso corpo.
Nós vimos no segundo argumento que Deus cuida das coisas pequenas da criação, portanto, ele cuida também das maiores. E nós vemos no terceiro agora que por mais preocupados que nós ficarmos, isso não vai adiantar em nada. Por mais ansioso que você esteja, meu irmão, isso não vai acrescentar um côvado ao curso da sua vida. Um côvado era uma medida mais ou menos de um antebraço. O que Jesus está falando aqui é porque, por mais preocupado que você esteja, por mais ansioso que você esteja, isso não vai acrescentar, não vai ajudar a resolver o seu problema. Nós não conseguimos, meus irmãos. É por isso que Charles Spurgeon certa vez disse que a ansiedade ela não resolve o problema do amanhã, mas ela tira a força de hoje. Portanto, ao ficar ansioso, nós não temos os nossos problemas resolvidos, mas nós temos as nossas forças sugadas. Portanto, ficar ansioso não adianta. Ficar preocupado, sem dormir, não vai resolver o problema do coronavírus. Mas existe alguém que pode resolver essa situação. E é o nosso Pai que está nos céus. Portanto, a nossa atitude deve ser entregar a Deus as nossas preocupações. Entregar a Deus as nossas necessidades. Orar a Deus sobre a nossa situação e clamar a Ele que intervenha no nosso país, no nosso mundo. Somente Deus pode trazer a solução para essa pandemia. Somente Deus pode resolver o problema e nos tirar dessa quarentena. Portanto, oremos a Ele. Ficar ansioso, ficar preocupado, ficar pensando no que pode acontecer, não vai resolver a situação. Pelo contrário, vai tirar as nossas forças. Portanto, é isso que Jesus está falando. Por mais ansioso que você esteja, isso não vai acrescentar um côvado à sua vida. Devemos entregar a nossa preocupação a Deus. Ele tem cuidado de nossas vidas. Deus nunca nos desamparou. Mesmo em meio às tragédias que o mundo já passou, Deus sempre guardou e preservou o seu povo. Deus sempre esteve com o seu povo, guardando a sua nação santa. Por isso podemos ficar tranquilos em saber que existe um Pai no céu que cuida da nossa vida. Então esse foi o terceiro argumento do Senhor Jesus. O quarto argumento está nos versículos 28 a 30. Diz assim: E por que se preocupam com o que vão vestir? Observem como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem fiam. Eu, porém, afirmo a vocês que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não fará muito mais por vocês, homens de pequena fé. Então, o quarto argumento de Jesus é bem interessante. Ele cita as ervas do campo, os lírios do campo. Esses lírios eram flores bem pequenas, eram florzinhas, que cresciam aos montes nas planícies da Palestina. E eram como tapetes, assim, bem bonitos. Tinham fileiras brancas, fileiras vermelhas, fileiras azuis, fileiras amarelas. Era uma cena muito boa de se ver, muito agradável e bonita de se ver. Mas, em poucos dias, esse espetáculo ele acabava, porque o sol era tão quente que aquelas flores murchavam. E então as donas de casa passavam ali, pegavam esses lírios do campo e utilizavam como combustível para o seu fogão naquela época. Então, o que Jesus está falando aqui é que os lírios do campo, eles não trabalham, eles não fiam, mas nem Salomão se vestiu como qualquer um deles. Portanto, ele existe hoje, o lírio existe hoje, e amanhã é lançado no fogo. E mesmo assim, Deus veste o lírio do campo, quanto mais vestirá vocês, Jesus diz, homens de pequena fé. Então, ele fala aqui a respeito de Salomão, né? Porque o rei Salomão, ele, além de sua sabedoria, era muito conhecido por sua riqueza. Ele foi um rei muito rico e as suas roupas tinham pedras preciosas, tinham ouro. E Jesus disse que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer lírio do campo. E o lírio existia hoje e amanhã já não existia mais. Quanto mais nós que somos eternos. Quanto mais nós que temos uma alma eterna. Por isso, Jesus está nos ensinando aqui que Deus veste o lírio do campo e também Ele veste você. Ele te dá a sua provisão, Ele me dá a minha provisão. Deus, Ele cuida de nossas vidas. E Jesus, Ele chega aqui ao centro da ansiedade.
Versículo 30 nós vemos, Jesus diz, homens de pequena fé. Portanto, aqui está a raiz da ansiedade, uma pequena fé. É termos um Deus tão grande e uma fé tão pequena. É duvidarmos da provisão de Deus. É nos perguntarmos, será que eu vou comer amanhã? Será que eu vou ter o que vestir amanhã? Será que amanhã Deus vai prover na minha vida? Isso é a ansiedade. Isso é o problema, é uma pequena fé. Por isso, nós devemos entregar a Deus todas essas preocupações e utilizar agora este momento para examinar o nosso coração. Será que tem faltado fé em minha vida? Será que eu tenho agido com pouca fé ou com falta de fé? Então, este é um momento em que a nossa fé está sendo testada. A nossa fé tem sido posta à prova neste momento. Será que nós realmente temos fé quando tudo diz o contrário? Então, Deus está nos convocando para que nesta pandemia, neste momento difícil, nós confiemos nele. Nós entreguemos a Ele as nossas preocupações, porque Ele tem cuidado de nossas vidas. Portanto, esse foi o quarto argumento de Jesus. O quinto argumento, e a gente já está caminhando para o final dessa pregação, está no versículo 31 e 32. Diz assim, portanto, não se preocupem dizendo, que comeremos, o que beberemos, com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas estas coisas. O Pai de vocês que está no céu sabe que vocês precisam de todas elas. Então Jesus mais uma vez repete, não se preocupem. Em outras traduções, não andeis ansiosos, não vos inquieteis. Mais uma vez Jesus está falando, porque é o que ele está querendo aqui com essa mensagem que ele deixou aos discípulos e deixou a nós. Não devemos ficar preocupados com o futuro. Talvez você esteja passando por um momento difícil agora. Eu não sei se por causa dessa pandemia, talvez você tenha tido o seu salário reduzido, ou talvez você tenha perdido o seu emprego. Talvez você esteja com medo de pegar este vírus, porque você é do grupo de risco. Ou talvez você esteja com medo de alguém que é muito querido seu e que já é mais idoso pegar esse vírus. O nosso coração está enfrentando um turbilhão de emoções neste momento. Mas é neste momento que devemos descansar na providência de Deus. É neste momento que Deus está nos chamando a confiarmos nele. Pode ser muito difícil o momento que você está passando agora, mas Deus tem cuidado de você. O que Jesus diz aqui é que os ímpios é que se preocupam com essas coisas. Os ímpios, neste momento, eles estão desnorteados. Eles não sabem o que vão fazer. Eles estão para lá e para cá, pensando no que vão fazer, porque eles não têm um pai que está nos céus que cuida dele. É esse o argumento de Jesus. Nós não devemos ficar ansiosos, porque nós temos um pai. Nós temos alguém que se preocupa conosco. Nós temos alguém que se importa conosco. Então, você nunca vai ver uma criança, né, de 5, 6 anos de idade chorando na sala e vai perguntar para ela, por que você está chorando? Não, é porque eu não sei se eu vou comer amanhã. Você não vai ver uma criança fazendo isso porque ela tem um pai. Ela confia que o pai dela vai trazer o pão de manhã. Ela confia que o pai dela vai trazer o almoço para ela almoçar. Todo dia ela senta e tem um almoço. Todo dia tem a janta. Todo dia tem um café da manhã, porque ela tem um pai. Da mesma maneira somos nós. Nós temos um pai que está nos céus. Portanto, as coisas básicas da vida, você pode ter certeza que Deus vai providenciar para você. Mesmo em meio a essa dificuldade. E talvez você tenha um testemunho sobre isso. Todos nós temos um testemunho. Tem pessoas que acham dinheiro, né? Tá faltando dinheiro ali, ele acha dinheiro na rua. Né? Hoje foi ontem, eu ouvi uma história sobre isso, de uma pessoa querida. Eu tenho história sobre isso também, você tem história. Às vezes você acha dinheiro na calça que está guardada, ou então você acha dinheiro debaixo de alguma coisa, dentro de casa, quando você mais precisava. De várias maneiras, Deus pode trazer providência na sua vida. Talvez você estivesse precisando muito, e você escreveu lá no auxílio emergencial do governo e deu certo, e você foi aprovado, e você conseguiu fazer a compra do mês.
Eu não sei qual é o seu testemunho, mas de várias maneiras você pode notar e presenciar que Deus tem cuidado da sua vida. De várias maneiras, Deus nunca nos desamparou. Deus sempre tem trazido a providência. Foi assim que ele fez com o povo dele no deserto. Todos os dias ele enviava o maná que caía do céu. E o maná era somente diário. Você não podia guardar para o dia seguinte. Somente na sexta, que era enviado o dobro, e então eles guardavam para o sábado. Mas nos outros dias, porque no sábado não podiam colher, né? Era um dia consagrado a Deus. Mas nos outros dias, quem guardasse, e muitos guardaram, né? O maná estragava. Essas pessoas que guardaram, elas estavam desconfiando de Deus. Elas diziam em seu coração assim, não, eu vou guardar porque vai que Deus não manda amanhã. Vai que amanhã Deus esquece de mandar, ou vai que amanhã Deus não quer mandar, então eu vou guardar um pouquinho do maná aqui para garantir. Mas nós somos chamados a confiar em Deus todos os dias. É isso que significa a oração do Pai Nosso que Jesus ensinou. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. É Deus quem nos dá o pão de cada dia. Portanto, para nós concluirmos já essa ministração, os ímpios é que se preocupam com todas estas coisas. Os gentios se preocupam com todas estas coisas. Mas nós que temos um Pai que está nos céus, não devemos nos preocupar com isso. Então, o sexto argumento de Jesus e último, e bem breve, é versículo 33. Mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas lhes serão acrescentadas. Quando Jesus fala todas estas coisas, ele está se referindo à comida, à bebida, vestimentas, todas as coisas que nós precisamos para viver, para sobreviver, coisas básicas da vida. Mas nós devemos buscar a Deus acima de todas as coisas. Deus deve estar no centro de nossas vidas, inclusive das coisas mais básicas da vida. E nós servindo a Deus, buscando a Deus, priorizando a Deus, todas estas outras coisas nos serão acrescentadas. Então, no versículo 34, nós temos a conclusão dessa pregação de Jesus. Essa é uma pregação de Jesus. Mateus capítulo 5 ao capítulo 7 é o Sermão do Monte. Uma pregação que Jesus trouxe a nós. Eu apenas aqui trouxe para os irmãos o que Jesus já havia falado para nós. Então ele conclui dizendo, portanto, não se preocupem com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus próprios cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Jesus conclui aqui a sua pregação, o seu argumento, nos dizendo que basta a cada dia o seu próprio mal. É isso que é ansiedade. É eu me preocupar hoje com as coisas de amanhã. Eu não devo me preocupar hoje com as coisas de amanhã. Hoje eu me preocupo com as coisas de hoje. Amanhã eu me preocupo com as coisas de amanhã. Então, a ansiedade é você ficar imaginando coisas. É você ficar sofrendo por antecedência. É você ficar pensando, não, e se isso acontecer? E se aquilo acontecer? Eu não vou ter o que comer, eu não vou ter o que vestir, eu não vou ter o que fazer. E se tal coisa acontecer? É isso que é a ansiedade. Jesus está nos falando para não viver desta maneira. Amanhã eu vou me preocupar com as coisas de amanhã. Hoje eu vou me preocupar com as coisas de hoje. E quantas vezes nós sofremos, irmãos, por antecedência? A gente sofre pensando se alguma coisa vai acontecer e tal coisa nem acontece. A gente sofre tanto pensando que vai acontecer alguma coisa e a coisa nem acontece. E a gente sofreu porque a gente ficou imaginando essa coisa. Portanto, devemos confiar nas promessas de Jesus. E a promessa de Jesus é essa, que nós temos um Pai no céu que sabe todas estas coisas. Essas palavras de Jesus, elas são muito confortadoras para este momento que nós estamos vivendo. Com certeza, os discípulos que ouviram essa mensagem ali na hora, foi muito edificante para eles. Eles iriam sofrer perseguição, eles iriam sofrer e não teriam residência fixa, muitos deles teriam que ficar indo de um lado e para o outro. E eles estavam ouvindo essa mensagem de Jesus e ela ficou gravada no coração deles. Mas também é muito edificante para nós, que estamos agora nesse tempo de pandemia, nesse tempo de quarentena. Portanto, meus irmãos, para nós concluirmos esta pregação, nós não sabemos o futuro que nos espera.
Nós não sabemos se daqui a 15 ou 30 dias a gente nem vai mais ouvir falar deste vírus e o povo vai ser curado e não vai ter mais quarentena. E a gente não sabe se daqui a 15 a 30 dias vai ter o pico desta pandemia e vão ter muitas mortes e muitas contaminações. Nós não sabemos, irmão, o futuro que nos aguarda, mas nós sabemos que existe um Deus que está no controle de todas as coisas. Deus está no controle, seja o futuro bom ou seja o futuro ruim. Deus está no controle de todas as coisas. Ele é Rei dos reis e Senhor dos senhores. Portanto, podemos ficar tranquilos. Podemos manter a calma, porque o mundo não está desgovernado. O mundo, ele é controlado não por um presidente, mas ele é controlado por um rei incontestável. Um rei que não falha, um rei que não erra. É a esse rei que nós servimos. Portanto, existe uma frase de um célebre autor antigo que diz: um homem viveu séculos atrás no Oriente, e eu não posso mais olhar para uma ovelha, um passarinho, um lírio, um campo, sem me lembrar dele. Este homem era Jesus. Portanto, eu queria convidar você a fechar o seu olho neste momento. Vamos fazer uma oração rapidamente. Eu vou estar devolvendo aqui para a Carol. Amém? Amém. Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigado, Senhor, por este momento. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor esteve conosco durante esta pregação. O Senhor falou conosco. Muito obrigado, Senhor, por esta pregação que foi há muitos anos atrás, que foi nos dito isso. E que nós estamos agora recebendo esta palavra em nossos corações. Que o Senhor esteja conosco nesses tempos de pandemia, nesses tempos de quarentena. Que o Senhor conforte o nosso coração, meu Deus. Nós te pedimos, Senhor, não nos deixe ficar ansiosos, ficar inquietos, mas dá tranquilidade, Senhor, para os nossos corações. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Eu agradeço, Carol, pela oportunidade. Amém? E estou devolvendo para você agora. Que Deus abençoe a todos. Uma boa noite. Paz do Senhor. Deus abençoe. Amém. Glória a Deus. Muito obrigada, Jorge. Deus abençoe a sua vida. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Essa foi a palavra de Deus para as nossas vidas. E que nós possamos confiar e descansar no Senhor. Amém? Glória a Deus, aleluia. Vou estar louvando o último hino aqui. Aleluia. Glória a Deus. Que o Senhor seja glorificado. Vocês possam sentir. Cada um de vocês. Aleluia. Aleluia. Trabalhe no Senhor, nossa bênção, nosso coração, nosso bem. Planos frustrados, dias nublados, me pergunto por que foi que eu sonhei. Mar agitado, eu pensado, já não vai sentir razão de nascer. Mas vou destinado. Me quero tanto. Ele não me mandou. O Senhor está me ensinando a depender, me ensinando a confiar e apenas defender. Quando eu morrer de para te amar, mas para precisar.
Tenho a promessa de quem não erra, e do outro lado sim eu chegarei. Você não está sozinho, ó. Não estou sozinho, tem comigo, a quem nada me resiste, pois e o dono também é amor. Ele não te abandonou. Eu sei, está te ensinando. Te ensinando a depender, te ensinando a confiar e até perceber quando é hora de parar, não para de avançar, mas para escutar e entender o que lá de cima sua vontade de ver, não será o caminho. E da tua caminho, e assim te guiará a um lugar seguro, até a Maria. Aleluia. O Espírito Santo de Deus, nós louvamos e te agradecemos por essa oportunidade. Senhor, visita cada lar, cada família, toma cada um dos teus filhos em tuas mãos. Pai, venha derramar sobre nós a tua calmaria, a quietude do teu Espírito, a tua santa paz, a tua paz que excede todo entendimento. Que ela possa reinar em nossos corações, reinar dentro dos nossos lares, reinar sobre as nossas vidas. Pai, guarda cada um dos teus filhos, continue nos sustentando na palma de tuas mãos. Abençoe as nossas vidas que estamos aqui, ó Pai, fazendo essas lives, para cultuar, para bendizer o teu santo nome. Continue nos sustentando, nos guardando. Meu Pai, refrigera nossa alma, alegre nosso coração. E que, meu Pai querido, nosso desejo seja somente adorar e bendizer a Ti. Em nome de Jesus, guarda cada um do teu povo. Nos leve em paz que vamos para as nossas casas, ó Pai. E abençoe os teus filhos, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a vida de vocês. Quarta-feira nós temos culto. Tá bom? Vocês estão convidados. Deus abençoe. Até o próximo culto.